Salve Legião, estou de volta aqui. A gente está trabalhando aqui os temas, né, do que seria o nosso Parabanks, mas o Parabanks esse ano ele é um pouco diferente. Meu nome é Gabriel Mendes, professor de História, e hoje a gente vai trabalhar um tema importantíssimo, mais um período de transição. Trabalharemos o período de transição da chamada República Velha para um período de profundas e grandes transformações nas estruturas econômicas, políticas e sociais do Brasil, chamado de Era Vargas. Para compreendermos esse processo, é fundamental entendermos o que se passa na década de 20 e que vai provocar lá no seu final a chamada Revolução de 1930. É a partir desse movimento que a gente vai ver a queda da oligarquia paulista e a ascensão de uma nova classe sob os auspícios, sob liderança de ninguém mais do que GG, o gordinho gaúcho, lá de São Leopoldo, nosso querido, né, São Borges é o nosso querido Getúlio Vargas. Vamos dar início, então, a esse processo. A fim de compreendermos melhor esse processo de transição da República Velha, da Primeira República, para Era Vargas, é necessário compreendermos o contexto, que é uma coisa que muitas das vezes o aluno tem uma certa dificuldade. Então, para eliminarmos essa pequena dificuldade sobre a década de 20, vamos analisar esse contexto, fazer a contextualização. Primeiro, a gente tem alguns elementos que contribuem para a crise da República Velha. Dentre eles, a gente vai ter uma crise do pacto oligárquico. Vamos lembrar que a política vigente durante a República Velha, constituído a partir do governo de Campos Salles, o segundo presidente civil, pós, né, o Prudente de Moraes, o primeiro, foi instituído a chamada política do café com leite, que consistia numa alternância de poder entre as duas principais oligarquias do país. São Paulo, principal produtor econômico do país, estamos falando do café, e Minas Gerais, tinha leite. Você até vai ver um documentário aí na história do Brasil, do grande historiador Boris Fausto, que ele diz que Minas Gerais entra nesse pacto porque também era um produtor de derivados de leite, mas principalmente Minas Gerais entra nessa relação com São Paulo por conta do grande colégio eleitoral. Até hoje, Minas Gerais apresenta um colégio eleitoral bastante acentuado, o que obviamente definia o processo eleitoral. A relação entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro correu bem, por mais que tenha ocorrido algumas crises durante esse processo, como, por exemplo, durante o governo do militar Marechal Hermes da Fonseca, o único militar que governou durante o período da chamada República Oligárquica. A gente percebe que essa alternância de poder ela foi bem sucedida. As coisas começam a mudar quando nós percebemos uma queda acentuada no café no mercado internacional. Essa queda vai ser basicamente causada pela crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, chamado crash. Com a quebra da Bolsa de Nova York, o que a gente vai observar é um efeito dominó da crise do sistema capitalista em todo o globo terrestre. E é claro que isso vai provocar uma crise no Brasil também, até porque já nesse período a gente fala de uma economia que está conectada. Então, esse efeito cascata, esse efeito dominó, vai acompanhar todas as economias capitalistas. Diante dessa crise, a gente percebe que as relações entre PRP e PRM serão afetadas. Para além disso, e antes da crise de 29, a gente tem ao longo da década de 20 o surgimento de vários movimentos que, de certa forma, contestavam o poder, a autoridade e a centralização política característica do período oligárquico. É sempre bom ressaltar, até porque o aluno gosta muito de tomar cloro durante o seu dia, né, beber um pouquinho de água sanitária e acaba esquecendo o conteúdo. Vamos lembrar que oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Essa república, que não é mais uma monarquia, ou seja, ela teoricamente baseia-se na concepção da coisa pública, ela não é amplamente participativa. Ela fica restrita nas mãos desses poucos indivíduos que a gente denomina de oligarquias e que vão determinar os rumos do país. O que a gente percebe é que desde o início da República Oligárquica, vários movimentos, seja de caráter rural ou caráter urbano, e mesmo do ponto de vista da cultura, de certa forma questionam essa centralização, essa marginalização por parte da grande maioria da população brasileira.
Podemos elencar, então, como fatores que contribuíram para o questionamento e, sim, para a crise da República Velha, 3 aspectos fundamentais. O tenentismo, movimento dos jovens oficiais do Exército, principalmente, que questionavam o sistema eleitoral, o voto aberto. Uma das grandes pautas dos tenentes era o voto secreto, o fim da corrupção, aquela retórica que a gente sabe que na história do Brasil, principalmente desde o início da República, não é nenhuma novidade. Para além disso, a gente percebe que na década de 20, nós temos 2 movimentos importantes liderados pelos tenentes. A Revolta dos 18 do Forte, em 1922, e posteriormente a chamada Coluna Prestes, que na verdade é uma aliança de 2 projetos, de 2 grupos de jovens oficiais, a Coluna Paulista e a Coluna Gaúcha, que vão ser liderados pelo jovem tenente, o nosso querido Luiz Carlos Prestes. O tenentismo coloca essa jovem oficialidade, esses militares, contrários a essa presença, né, e a durabilidade do governo das oligarquias. Para além disso, a gente também tem o surgimento de um movimento que, de certa forma, questionava a estrutura oligárquica no Brasil, movimento conhecido como modernismo. É só lembrarmos que no ano de 1922 nós temos a Semana de Arte Moderna acontecendo em São Paulo, movimento antropofágico, absorção de ideais, né, externos, alicerçados à história, à cultura brasileira, forjando uma nova concepção de cultura, uma nova concepção de sociedade. Ora, se a gente percebe o modernismo questionando esse atraso, né, esse conservadorismo brasileiro, é claro que o modernismo, de certa forma, também atua contra a manutenção dessa estrutura que mantinha o Brasil nas mãos das oligarquias. Além disso, a gente pode pontuar como movimento rural importante que atua na década de 20, o cangaço, sob liderança principalmente de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, o grupo de Lampião que atuava no recôncavo, né, nordestino, passando, né, atormentando a vida dos coronéis nordestinos principalmente. O cangaço é apenas um dos movimentos que surgem nesse período da República Velha. Nós temos, além do cangaço, o que é denominado de banditismo social. O que seria o banditismo social, galera? Seria um movimento que surge, uma marginalização da vida decorrente de um contexto social específico. No caso do recôncavo, do interior, do sertão nordestino, a gente está falando, obviamente, da questão da seca e, obviamente, da questão da concentração fundiária. São esses elementos que permitem a gente observar o surgimento do cangaço. Além disso, formando a base, né, urbana desse questionamento, a gente tem a formação do movimento operário brasileiro, que tem participação fundamental, principalmente em 1917, quando nós teremos a chamada greve geral, onde os trabalhadores urbanos, os trabalhadores das fábricas se mobilizam contra as ações, contra as medidas extremamente opressoras da burguesia, da nascente burguesia brasileira, que colocava esses operários em condições de trabalho bastante difíceis. Esses movimentos tiveram força principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde a gente tem o polo da formação das indústrias no Brasil, exatamente porque já existia uma estrutura prévia de períodos anteriores que permitiram, nessas 2 regiões, nesses 2 estados, a formação de uma indústria que ganha força nesse momento, justamente no contexto da Primeira Guerra Mundial, beleza? O Brasil enfrenta ou passa por aquilo que a gente chama de surto industrial durante a Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que a nossa economia é extremamente dependente das economias mais desenvolvidas, estavam envolvidas na guerra e logo a nossa própria economia passou a ter que produzir o que antes era importado. É aquilo que a gente chama de substituições de importações, um momento importante de crescimento da economia industrial brasileira. Mas como o próprio nome diz, foi apenas um surto. O que é um surto? Algo breve. Logo depois de passar da Primeira Guerra Mundial, com o restabelecimento das economias mais desenvolvidas, a própria elite brasileira, ligado à agroexportação, abandona o projeto de industrialização. Isso, inclusive, provoca uma grande insatisfação dessa burguesia que estava nascendo no Brasil.
Essa burguesia, então, ela não vai se alicerçar nessas antigas oligarquias, vai buscar suporte nas chamadas oligarquias dissidentes. A gente está, então, acompanhando os ingredientes que estão ali movimentando o que em 1930 vai provocar a Revolução, ou como alguma historiografia já questionadora chama de golpe de 1930. Além disso, para a gente finalizar esse conjunto de fatores, esse contexto que leva à Revolução de 1930, a gente tem o desgaste da política dos governadores, que basicamente era uma troca de favores entre o governo federal e o governo estadual para manter a estrutura das oligarquias inatingível. Basicamente, os governadores apoiavam irrestritamente o governo federal e, por outro lado, o governo federal oferecia aos estados uma grande autonomia. Baseando-se nisso, diante desse contexto de desgaste da política dos governadores, alguns estados passam a reivindicar cada vez mais um posicionamento de superioridade. Atrelado a todos esses outros fatores que eu apontei, a gente vai ter no ano de 1929 um profundo processo político eleitoral bastante conturbado e que vai ser bastante decisivo para o início da Revolução de 1930. Bom, vamos entender então esse processo que leva à Revolução de 30 e que passa pelo processo eleitoral, pelo certame de 1929 e que vai provocar uma drástica mudança política no nosso país. Temos aí, primeiro, o grande causador do fim da política do café com leite, este rapaz, lá no cantinho, chamado Júlio Prestes. O último presidente da República do Café com Leite, Washington Luiz, representante do Partido Republicano Paulista, deveria, indicar como seu sucessor um representante de Minas Gerais. O mais cotado era Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, o governador de Minas Gerais, um indivíduo bastante respeitado pela elite oligárquica, mas que foi alijado, que foi retirado, porque o PRP, dentro do contexto da crise de 1929, da desvalorização do café, indica um outro candidato do PRP, Júlio Prestes. Minas Gerais se indigna com essa questão, com a indicação de um outro candidato do PRP, e aí a gente vai ter a quebra, o fim do pacto do café com leite. Minas Gerais vai então formar, com as chamadas oligarquias dissidentes, o grupo de oposição que ia concorrer às eleições presidenciais com São Paulo. Esse grupo de oposição, essas oligarquias dissidentes, formados por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, gabarito de prova da ESA do ano passado, formam o que vai ficar conhecido como Aliança Liberal. A Aliança Liberal lança a candidatura de Getúlio Vargas e olha que interessante, aqui quase escondidinho está ele, João Pessoa, que inclusive a oligarquia da Paraíba foi convocada pelos paulistas. João Pessoa não aceitou a indicação para ser vice de Júlio Prestes e sim aceita a indicação para ser vice na chapa liderada pelo político gaúcho Getúlio Vargas. Só que aí a gente tem que abrir um parêntese importante, pessoal. A gente sabe que o processo eleitoral na República Velha é bastante viciada e corrupta. Acabei de mencionar que essa era uma das críticas do movimento tenentismo. Do movimento tenentista, a crítica à corrupção, a crítica a esse jogo político concentrado e controlado pelas oligarquias. Não havia um tribunal eleitoral, não havia justiça eleitoral, o Código Eleitoral só é assinado em 1932, já durante o governo de Vargas. Basicamente, a administração das eleições ficava a cargo do Poder Executivo e principalmente de um órgão criado na República Velha chamado de Comissão de Verificação de Poderes, que basicamente estabelecia um jogo de cartas marcadas. Os políticos que estavam aptos a serem eleitos eram justamente aqueles que estavam alinhados com a política do café com leite e com a política dos governadores. Sendo assim, o processo eleitoral ele já estava basicamente todo mexido, ele estava todo marcado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, dentro dessa disputa entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, a eleição, é claro, será vencida por Júlio Prestes. Só que no meio dessa história é uma pedra, no meio desse caminho é uma pedra. Porque o João Pessoa, vice na chapa de Getúlio Vargas, o cara que havia se negado a participar da aliança com São Paulo, é assassinado. Ao ser morto, por questões envolvendo a política local da Paraíba, por João Dantas, o que acontece
é que Getúlio Vargas, esse grande enxadrista da política brasileira, vai utilizar a morte de João Pessoa a fim de colocar em questionamento o próprio processo eleitoral, afirmando que a morte de João Pessoa tinha relação com a negação da participação da Paraíba na chapa com São Paulo. Inclusive, a bandeira do estado da Paraíba, meus amigos paraibanos que estão assistindo essa aula podem corroborar o que eu vou dizer aqui, é justamente a bandeira alvinegra, né, vermelha e preta, com a palavra nego, e não a palavra nego, como aqui nós do Sudeste, de forma recorrente e erradamente, chamamos. Nego porque foi uma bandeira de protesto da Paraíba contra a vitória de Júlio Prestes e a manutenção das oligarquias ou da oligarquia paulista no poder. Já mostrei para vocês, acabei de falar, que havia vários grupos sociais no Brasil, vários movimentos de mobilização que eram contrários às oligarquias. A crise de 29 enfraqueceu demasiadamente a oligarquia paulista. O poder econômico exercido por São Paulo foi colocado em xeque. E eu sempre falo nas minhas aulas e volto a reiterar, crise econômica acompanha a crise política. A crise de 29 pode ser determinada como um estopim para que essas mudanças políticas radicais no Brasil acontecessem, gerando novos acontecimentos e novas mudanças. Bom, vou traçar o quadro dessa situação, dessa questão, exatamente o que eu acabei de falar, agora com um quadro elucidativo para ficar bem massificado, para ficar bem claro. Qual é a crise geral, então? Júlio Prestes vence a eleição, João Pessoa é assassinado na Paraíba, e isso provoca, obviamente, instigado principalmente pelo Getúlio Vargas, uma agitação popular. Os tenentes que já estavam bastante insatisfeitos, né, com o próprio governo do Washington Luiz, que foi um governo pautado pela perseguição política, a movimentos sociais. O Washington Luiz é o presidente que disse que movimento operário, trabalhador, era caso de polícia, que as manifestações ligadas aos trabalhadores eram casos de polícia. Então já havia uma certa insatisfação no ar com relação ao governo do Washington Luiz. No dia 24 de outubro, então, as oligarquias dissidentes, a Aliança Liberal, obviamente legitimada pelos tenentes, pelos militares, vão então comandar um movimento que vai provocar a queda de Washington Luiz e a não posse de Júlio Prestes. Ou seja, Júlio Prestes ele vence as eleições, mas ele não tem nem tempo de assumir, porque antes mesmo de assumir, o presidente anterior a ele, que deveria passar a faixa presidencial a ele, Washington Luiz, é derrubado. Entre o dia 24 de outubro e o dia 3 de novembro, nós temos então um grupo, né, uma junta militar provisória, uma junta revolucionária que assume o governo. E basicamente, a partir de 3 de novembro de 1930, o poder, o governo provisório, como ficou definido, é entregue a Getúlio Vargas. A gente vai então ter a passagem da Revolução de 30 para o início da chamada Era Vargas, que justamente na sua primeira fase é chamada de governo provisório, de 1930 a 1934. Quero chamar a atenção para vocês de uma questão. Os movimentos políticos na história do Brasil, eles são costumeiros, há um costume de serem liderados pela elite e para a elite. Temos então uma frase de Antônio Carlos, o governador de Minas, que diante do aumento da tensão popular, ou diante do aumento das provocações por parte da população mais pobre, diz uma frase num momento que basicamente sintetiza, resume essas palavras que eu anteriormente falei. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Basicamente, essa frase a gente pode atribuir a vários momentos da história do Brasil. O que a gente vai perceber é que a ascensão de Getúlio Vargas vai promover a ascensão de uma nova classe social, uma nova e rica classe social. Obviamente, a gente está falando da burguesia industrial, que vai financiar basicamente o governo de Vargas, obviamente mudando a sua diretriz econômica, que sai ou que deixa de ser unicamente agroexportadora e que passa a se ter uma atenção maior para a questão industrial. Não à toa, a característica econômica do governo Vargas e da era Vargas é justamente uma economia nacionalista,
pensando ou pautado no viés do industrialismo. As duas imagens que eu coloquei aqui atrás representam, obviamente, uma fotografia de João Pessoa morto e a bandeira da Paraíba que eu acabei de mencionar. Temos então aí um desenho que explica de forma bastante pormenorizada essa crise e a Revolução de 30, provocando o início de um novo período da história do Brasil. Para fechar mais a nossa aula, temos aí a imagem clássica de Getúlio Vargas chegando ao Rio de Janeiro, trajando pela última vez roupas militares. Vargas, depois da Revolução de 30, por mais que ele tenha inicialmente oferecido, inclusive, postos importantes aos militares, principalmente oriundos do movimento tenentista, não podemos esquecer da importância de Juarez Távora, Góes Monteiro, que serão indicados posteriormente como interventores, como ministros, né, importantes e muito próximos de Vargas. Vargas, logo depois da Revolução de 30, distancia-se, vai se distanciando cada vez mais dessa vestimenta e dessa retórica militar, aparecendo sempre trajado com roupas civis, e por isso inaugurando um período que durante bastante tempo, né, definiu a política latino-americana nesse momento, a partir da década de 30, após a crise de 1929, que a gente define como populismo, e que hoje existe até uma historiografia que define o populismo, até porque o populismo é um conceito bastante amplo, define esse período de getulismo ou de trabalhismo. Afinal de contas, a gente vai ver avanços importantes nesse campo durante o governo de Vargas. Essa imagem é a imagem da vitória, do triunfo e do alvorecer de um novo período da história do Brasil. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Projeto X Edu, Facebook, Projeto X, e também no nosso site, projetoxedu.com.br, onde nós temos aulas muito mais aprofundadas com pacotes exclusivos. Voltamos logo e espero vocês no próximo encontro. Beijos!